Tu já olhou se vocês conseguiram assistir aulas gravadas dos outros professores? Não tô te ouvindo, Amanda. Ou Pamela, desculpa. Tá cortando. Você ficou congelado na minha tela. Os outros estão me ouvindo? Vocês podem gravar e disponibilizar pra gente. Agora eu tô, Pamela. Eu sou virtual do Google. Esqueci o nome agora. Então, foi o que eu fiz da outra vez. Quando eu dei aula semana passada, eu gravei. Eita, que ela tá muito secretária, cara. Eu acho que tá lá pra fora. Tô assistindo a aula, mãe. Quem mais tá aqui? Yane, tá me ouvindo, Yane? Positivo, professor. Yane, tu chegou a verificar se vocês conseguem acessar os vídeos das aulas dos outros professores que já deram essa semana? Semana passada, antes de ter o portal, né, a gente conseguia verificar. Tá. Então, semana passada, vocês olharam a minha aula porque eu dei ela, não foi pelo sistema, eu dei ela, eu mesmo criei minha sala, acho que fez pelo Zoom, eu acho, não lembro. Aí eu mesmo gravei, Sim. eu mesmo gravei e eu mesmo subi para o YouTube a nossa aula. Mas agora, essa aula, agora tá passando pelo sistema da Unip e para mim tá aparecendo aqui que tá gravando, mas a última aula que eu dei não ficou gravado no meu HD. Tá gravado na nuvem, tá dizendo aqui. Agora, onde é essa nuvem, eu não sei. Queria saber se vocês têm acesso. Porque eu tô até gravando um aplicativo em separado a aula agora, porque eu vou subir essa aula do meu jeito aqui. Mas eu só queria saber se vocês têm acesso à aula gravada. Tipo, vocês nem olharam, né? É porque é enviado pro drive do Zoom, professor mesmo. O Zoom mesmo, ele cria um drive pra gente. Tá. Aí vocês conseguem ter acesso, então. Depois eu vou descobrir isso daí. No caso, o senhor consegue ter acesso quando o senhor grava, aí você pode enviar. Ao drive do Zoom? Eu vou dar uma olhada, porque da semana passada eu não fiz assim, não. Da semana passada eu gravei no meu HD e depois eu subi pro YouTube. Eu não fiz pelo Zoom, entendeu? Mas eu vou descobrir depois. Oi, Anne. Tá cheio do livro aí. Vamos começar. Oi, Vieira. Chegou, meu amigo. E aí, tem visto a Yandra no MPF? Ah, não tá tendo expediente no MPF, não, né? Teletrabalho. Ah, você tem visto a Yandra? Muito trabalhador. Eu vejo ela falar no grupo só. Ah, ela é ótima, cara. Eu tô querendo trazer ela para dar palestra pra gente sobre direito ambiental e populações indígenas, que ela é ótima nisso. Quando voltarem as aulas. Hoje vai ser uma aula mais curtinha, porque eu tô com uma dor de ouvido desde domingo, cara. Eu não tô ouvindo direito desse aqui. Eu não sei o que. Hã? Porque eu quero ir no médico, mas eu tô com medo. Eu preciso ir no médico, mas eu tô com medo. Eu tô perdendo. Vocês estão até bem, estão me falando. Tinha um aluno na outra aula do Kito que estava jogando Counter-Strike e não desligou o microfone. A gente só ouvia. Eu tô camperando aqui, não sei o que. Tem um camperão aqui, eu não consigo matar ele, tá? Porra. Tá feio essas coisas, né? Entre fofocas do judiciário, o povo tá começando a ficar maluco. E esse povo poderoso demais, com muito dinheiro, fica mais doido ainda porque tá recebendo ordem pra ficar em casa e não gosta. Mas quando? Eu acho que manda em mim, professor. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, mas a gente, pelo menos, que é pobre e não tem poder aí, aprende a aguentar. Mas os que não estão acostumados. Tem que baixar a cabeça, né? A Sueli Pini deu um surto aí. Tem que aceitar com resiliência. Claro. A desembargadora deu uma surtada aí esses dias, segunda-feira, soltou uma carta aberta. Não sei, eu acho que ela tava muito entediada. Assim. Eu acho que ela tá muito presa em casa, não tá agoniada. Aí, a casa é imensa dela. Deve ser uma mansão. E aí a Gazeta, o jornal A Gazeta, que tem raiva dela, porque tem um monte de ação na justiça aí de calúnia, difamação, que ela deu decisão contra a Gazeta, e a Gazeta resolveu cair em cima dela e fez uma representação lá no CNJ. Aí abriram, mas fecharam no dia seguinte porque não tinha nada. Na verdade, não é nada sério, a mulher estava estressada e resolveu abrir a boca, né? Mas fica chato o juiz falar. Juiz tem que falar só nos autos.
Porque depois cai a ação na mão dela, e aí vai dizer que ela já se manifestou, porque ela falou em público que ela era contra. Imagina, eu vou entrar amanhã com mandado de segurança contra o decreto da quarentena para mandar soltar todo mundo. Eu quero que caia na mão dela, porque ela já falou que ela é contra, então é complicado. É complicado isso. Eu lembro uma matéria uns anos atrás que saiu comparando, na época que o Gilmar Mendes era presidente do Supremo, e o Gilmar Mendes era muito político, então ele toda hora estava dando entrevista lá na revista Caras, na Veja, na Isto É, no Jornal da Globo, todo canto que ele metia a boca no trombone. Aí compararam quantas, tinha até, eu falo revista Cara, sério, teve assim uma reportagem A Casa do Ministro, mostrar a mansão do ministro e tal. E aí comparou com o presidente do Supremo americano, que no ano inteiro ele fez 3 manifestações na mídia. O Gilmar Mendes tinha feito mais de 1000, assim. Então, é complicado isso daí. Mas, enfim, só fofocas jurídicas que eu tava matutando hoje. Vamos lá. Fala. Esse exercício é até meia-noite para entregar? Se não conseguir fazer hoje, eu vou dar mais um prazo para vocês, que mudou a dinâmica de aulas, então eu vou ter mais tempo para corrigir, porque antes eu estava imaginando que eu ia passar exercício quase toda semana para vocês. Então, por isso que eu tava pedindo que você seguisse o prazo para tempo de eu corrigir e passar um exercício novo. Como agora eu vou dar aulas, a gente passou para as aulas assim, e eu não vou ter que estar corrigindo esse exercício toda semana, vocês podem ter mais um tempinho para fazer aí, tá? Sobre as avaliações, eu vou esperar dar o final dessa semana, que os professores ficaram muito assoberbados com a dinâmica das aulas virtuais, professores que não estavam acostumados, o pessoal mais velho teve dificuldade, os professores de vocês estão penando, gente, eles foram fazer reunião sábado de manhã, foram fazer reunião segunda-feira para aprender a usar a plataforma e não sei o quê. Como eu já sabia usar, eu fiquei bem tranquilo, assim, eu nem fui nas reuniões, porque a gente já tinha até feito aula na quarta. Mas eu tava dando mas enfim, eu tô dando um tempinho para ver como é que vai funcionar essa semana essas aulas com os demais professores. E aí, sexta-feira, eu quero dar uma cutucada neles para saber como é que vão ser as avaliações. Porque a ordem da mantenedora até agora é de que a gente não vai ter. Não é pra gente fazer avaliação nenhuma por enquanto. Nós, como professores, não é pra gente dar nota para vocês em nada por enquanto. Pois é, calma aí. Calma aí, Anne, porque isso é um problema. Porque eu não sei se eles estão no mundo da fantasia ou eles estão enrolando a gente, achando que a quarentena vai acabar semana que vem. Não vai. Eu acho que vai até junho esse negócio, no mínimo. Então vocês vão ter que ser avaliados de alguma maneira, vai ter que ter nota e tal. E por mim, esses trabalhos que eu estou passando para vocês e corrigindo com bem atenção e com bem calma, então não é aquele trabalho que eu estou passando e nem leio não, porque tem professor de direito que faz isso. Pelo menos os meus da PUC, os mais figurões, os desembargadores do TRF, não sei o que, eles não corrigiam porra nenhuma, eles passavam o trabalho e nem liam. Eu ficava puto da vida com isso. Eu estou corrigindo de vocês com calma. Então, por mim, eu já posso usar esses trabalhos para dar nota para vocês. E eventuais outros que eu passe daqui até o final do semestre, depois eu junto tudo e dou uma nota para vocês. Mas eu tô com medo da Unip vir com ordem de que vocês vão fazer uma prova online, por exemplo. Tipo aquelas provas que vocês fazem, as disciplinas online, de marcar, sabe? Não sei. E eu não gosto de prova online porque vem muitas vezes matéria para prova que eu não dei exatamente, não foi exatamente o que eu dei para vocês, ou não tá tão. Óbvio que o que eu tô dando para vocês está no cronograma do curso, mas eu dou mais ênfase para uma coisa, eu dou menos para outra, pulo umas coisas que eu sei que não servem para nada, tipo discussão doutrinária sobre o código de Hammurabi, que isso aí não serve para porra nenhuma para vocês. Fala, Pamela. Eu acho que se no caso a Unip fizesse as provas, ela seria baseada nos conteúdos que está no portal. Nem todo professor segue a mesma ementa certinha como está no portal. Nenhum professor segue exatamente a mesma ementa. E mesmo os que seguem, eles dão mais ênfase para umas coisas e menos para outras. É natural isso. Nesse caso, estaria prejudicado, porque não é a mesma coisa que os professores estão dando. Então, Por outro lado, essas provas online de marcar são fáceis de fazer porque vocês entram na internet e colam tudo que eu sei. Mentira. Mentira! Tem isso, tem uma amiga minha. Os professores não podem elaborar, não, essas provas? Não sei, nada foi falado ainda. A única ordem que veio. Ficou calada quando o professor falou em cola, vocês, com todos os estudantes. A gente tá esperando você se manifestar, Sueli. Nada melhor do você pra responder essa pergunta do professor. O Elson, querida. A gente tava.
no Twitter. Eu lembro, Se manifestar. tem uma amiga minha do CEAP que me ligou no domingo. Ligo, pelo amor de Deus, como é que eu respondo isso daqui? Minha prova do CEAP, porque lá eles não deram aula, mas eles passaram uma provinha, né? Não tá tendo nada lá, mas eles passaram uma prova. Aí, Pelo menos a gente ainda tá tendo. mas é muito mais importante que fazer prova é as aulas, né? Mas enfim, aí ela me ligou pra me dizer como é que eu respondo isso aqui e tal. Então eu sei. Então eu não sei. Aí eu vou tentar dar uma apertada no Renato, para apertar a diretora, para a gente ter uma posição da mantenedora, porque o meu medo é eles chegarem com o negócio, vocês vão fazer tudo prova online agora, e eu não gosto, porque... Pois é, eu não gosto porque, como vocês sabem, para mim a prova, mais do que um exercício avaliativo, é um exercício de aprendizagem, é aquela hora que vocês sentam, vocês com a cabeça de vocês, e tem que escrever. É na prática que você aprende realmente. E essas provas online, primeiro que o conteúdo não vai ser exatamente o mesmo. Então, o que eu estou dando de aula não vai ser cobrado necessariamente na prova. Segundo, que é prova de marcar, que eu não gosto. Que eu sei que você não aprende fazendo prova de marcar, na real. Você aprende a decorar. Tá? Não aprende o assunto de verdade. E terceiro, como instrumento avaliativo, também não serve para nada, porque vocês vão entrar na internet e ver a resposta da questão. Eu faria isso, sinceramente. Para, Lincoln, mas a gente não faz isso. Mas a gente grava, porque tem que gravar de lá da internet para lá pro professor, me respeite, Mas professor. você não pensa que colar é assim? Eu paguei uma assinatura do quê? Eu tive que investir. Você acha que é barato colar, é? Isso aqui é de graça. Ô, mano, podia ter me ligado. Professor. Eu te passo a cola de graça, Luan. Eu te passo a cola de graça, amigo. Não precisa do que concurso. Mas vamos ver. Pode me mandar essa conta aí do que concurso. Mas vamos ver. Aí eu informo vocês. Vamos falar um pouco do tema da aula de hoje, que já é 9h15. Tem alguém que tá dando microfonia. Desliguem. Eu acho que era a Samira, ela já resolveu. E é um tema curtinho que eu queria falar com vocês hoje. A aula passada foi bem extensa, a de hoje vai ser mais curta, porque eu tô com esse problema de ouvido meio ruim. E eu não quero ir no médico porque eu tenho medo de ir no médico. Aí é aquele inferno. Se eu for pro médico, eu posso pegar Covid. Se eu fico em casa, eu tô com dor do ouvido e na cabeça. Então, aquele drama. Mas vamos lá. Joga leite de peito. Já o quê? Leite de peito. Ô, mana. Sem comentários, né? Que a gente tá sendo gravado nessas horas. Eu já ia falar, mas deixa pra lá. Que eu não vou dar uma de Carmo Antônio aqui, não. Ficar sem camisa e tal, porque senão depois cai na rede Eu ia social. falar que peito, né? Tá, vou falar um pouquinho sobre citação com vocês. E a aula que vem, eu acho que a gente vai estudar a delação premiada. Eu queria montar uma aula sobre delação premiada para vocês hoje. Samília, eu vou desligar o teu som aqui rapidinho, porque tá dando microfonia. Quando quiser falar, tu clica aí, que aí tu fala. Mas quando não estiver falando, deixa desligado. Eu queria falar com vocês sobre delação premiada, mas é um tema mais complexo. Eu não tive tempo de preparar com mais calma, estudar o assunto a fundo, que é bem complicado. O que foi, Anne? O que tu tá rindo, mulher? O que o presepeiro tá falando? Eu vou ignorar esse negócio agora, senão eu não consigo prestar atenção. É porque ainda tô rindo do leite. Eu vou me abster aqui por enquanto. Deixa pra falar, eu dou resposta na sala de aula quando não estiver sendo gravado. Então, eu quero falar com vocês sobre delação premiada, mas eu comecei a estudar o tema para a aula de hoje e era muita coisa, então eu não terminei de preparar material. E aí eu vou passar para vocês e tal. E aí eu decidi dar uma aula mais curta hoje sobre citação, que foi uma coisa que a gente não falou muito ainda, citação e revelia. Que eu não sei se vocês chegaram a ver isso no ano passado, mas, enfim, é um tema que está inserido aí também na disciplina de processo penal.
Ah, eu separei um acórdão já, que eu mandei só para Pamela por enquanto, mas eu vou botar no grupo também, nos salas virtuais lá para vocês olharem. Deixa eu abrir aqui o acórdão. Basicamente, citação e intimação está a partir do artigo 351 do Código de Processo Penal. E eu queria discutir um pouco a questão da revelia com vocês na área do processo penal, tá? O princípio é o seguinte, revelia no processo penal, ela é muito mais mitigada do que no direito processual civil. Alguns autores chegam a dizer que não existe revelia no processo penal até, que é algo bem mais mitigado mesmo. Como é que acontece o processo de composição da lide no processo penal? A primeira coisa que se faz em toda ação inicial é a citação, tanto no civil quanto no criminal. No civil, se você cita e o réu não oferece contestação, ele pode ser julgado rével. O efeito da revelia no processo civil é que todos os fatos alegados pelo autor são tidos como verdade. E durante o curso do processo civil, você não mais precisa citar o réu pessoalmente, ou não precisa citar diretamente o réu. A partir da constituição da lide e, consequentemente, da constituição de advogado nos autos, todos os atos processuais a partir dali podem ser feitos via intimação ao advogado do réu. E do autor também, no caso, se for o caso, né? Então você não precisa mais citar o réu dos atos processuais depois da primeira citação. Isso vai acontecer de maneira parecida no processo penal, mas vamos olhar para o possível aqui primeiro. Isso civil. Vamos no processo penal agora. No processo penal, também é necessário você fazer a citação do réu inicial no processo penal. Diferente do processo civil, onde a citação pode ser pessoal, por hora certa ou fictícia, no processo penal a citação pode ser pessoal ou por edital, fictícia também. Como é que acontece a citação real? Por mandado judicial. Né? Não pode ser por carta, tem que ser por mandado judicial com o oficial de justiça. É o oficial de justiça que vai citar o réu. Se ele estiver preso, ele vai ser citado na delegacia ou no presídio onde ele estiver preso. Se ele não estiver preso, você precisa descobrir o domicílio dele e citar ele em domicílio. Se ele não estiver na jurisdição, na comarca do juiz, ele pode ser citado por carta precatória também. Se você não encontra o réu, esse é o primeiro problema que se impõe no processo penal, para a gente entender a questão da revelia. Se o réu não é encontrado, por força do artigo... Peraí. Deixa eu achar aqui. Suspensão do processo penal. 383. Não. É antes. 360. Peraí. Peraí, gente. Tá aqui. Então, é o 366, tá? Como é que tem que acontecer primeiro? Primeiro, recebida a ação penal, o juiz expede mandado de citação do réu, que tem que ser feito por oficial de justiça para dar conhecimento do réu, para ele constituir advogado e responder em juízo. Se ele não for encontrado, se é um réu foragido, se é um réu sumido, etc., Qual é o artigo? É que deu uma travada aqui. Qual é o artigo? 351 e seguintes. A gente vai chegar no 366, mas a princípio é o artigo 351 e seguintes, tá? Que a gente está olhando. É necessária a citação do réu inicial, senão não dá para julgar. Se o juiz sentencia o réu sem ter tentado citar ele, pelo menos, aquela sentença vai ser nula, tá, gente? Então ele tenta citar o réu. Se o réu está na jurisdição, cita-se por ordem judicial. Se ele está em outra jurisdição, carta precatória que o juiz da comarca vai executar. Se o réu não é encontrado, se ele está desaparecido, se ele não tem domicílio certo, qualquer situação dessas, o juiz pode dar ordem de ou citação por hora certa,
que é o caso do artigo 362. Verificado que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na fórmula estabelecida no Código de Processo Civil. Isso quer dizer o seguinte, se o oficial de justiça demonstrar que o réu se oculta, não é o oficial de justiça foi citar ele e não achou ele. Ele tem que mostrar que, de alguma forma, que o réu está tentando se ocultar, tá, gente? Tipo, o vizinho fala, olha, ele mora aqui, mas faz 2 semanas que ele sumiu, ele está escondido lá no Curicaca, sei lá. Ele tem que ter indícios de que o réu está se escondendo, não é só porque não foi achado, não. Se houvesse indícios, pode ser procedida a citação por hora certa. Ocorrida a citação é a hora certa, ou seja, o oficial de justiça tenta ir na hora certa para achar o acusado lá. Completada a citação por hora certa, se o acusado não foi encontrado, vai ser nomeado defensor dativo, ou seja, vai ser nomeado uma defesa técnica chamada. Para que vai acompanhar todos os atos processuais, vai ser geralmente a Defensoria Pública. Então ele vai ter alguém que vai participar lá da ação judicial em nome do réu que está sumido. Inclusive, geralmente, quando ocorre a citação por hora certa, o juiz já expede mandado de prisão preventiva para o réu, porque ele está tentando se esvair da justiça. Então, tem que ser preso para dar efetividade ao processo criminal. Se não ficar comprovado que o réu está tentando se ocultar, simplesmente não se encontra o réu por qualquer razão, se a polícia ou o Ministério Público não sabe onde o réu mora, não é que o réu está tentando se esconder, é que simplesmente o réu não sabe nem que está correndo ação contra ele, nem nada. E ele, por qualquer razão, ele não consegue ser encontrado. O juiz ele pode determinar a chamada citação fictícia, que é a citação por edital, que sai no Diário Oficial 3 vezes seguidas, determinado período de tempo, está no CPP aí o período de tempo, e o réu tem um prazo para responder, ou o advogado constituído nos autos, ou ele próprio aparecer e se dar por citado. Se nada disso acontecer, entra em funcionamento o artigo 366 do CPP, que é, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Então, vamos voltar um pouquinho. Se eu tento citar o réu por oficial de justiça e eu não consigo, eu posso ter... Fala. Só vai ficar suspenso se o réu não foi encontrado, no caso? Isso. Quando ele for encontrado. Isso. Se ele foi citado por edital e ele não apareceu, porque citação por edital é aquela citação que sai no Diário Oficial, se o réu não apareceu em juízo, não tem como ele dar por citado, entendeu? Eu tenho 2 situações aí que... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu tento citar o cara por oficial de justiça. Se eu não acho ele para oficial de justiça, o juiz tem 2 opções aí no CPP. A primeira é fazer uma citação por hora certa, que para ele fazer isso, eu preciso demonstrar que o réu está tentando se esconder, que o réu está sabendo que está sendo perseguido na justiça e ele está se escondendo de propósito. Eu preciso demonstrar isso para fazer a citação por hora certa. Feita a citação por hora certa, se o réu não aparecer, eu nomeio o defensor dativo e prossigo com o processo criminal como se ele estivesse presente, só que quem vai fazer a defesa vai ser a defesa técnica, a defesa do defensor público. O réu não vai estar presente nos atos. Se eu não consigo citar o réu por oficial de justiça, mas também eu não tenho como demonstrar que ele está fugindo da polícia, que ele está se escondendo, eu tenho que fazer a citação por edital. E aí, se o réu não responder depois da citação por edital, o juiz tem que determinar a suspensão do processo e a suspensão dos prazos processuais, que é para o cara não ficar escondido esperando prescrever o crime, percebem? Se o acusado citado por edital não aparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Tá bom? Entenderam as 2 situações? Numa, eu não consigo encontrar o cara, e aí eu cito por hora certa, porque eu demonstro que ele está fugindo da polícia, e aí eu continuo o processo, nomeio o defensor dativo, que vai atuar em nome do réu. Na outra situação,
eu não consigo encontrar o réu, mas eu não consigo demonstrar que ele está fugindo da justiça, eu simplesmente não consigo encontrar ele por qualquer razão que o valha, eu faço citação por edital, se ele não aparece depois da citação por edital, o juiz tem que suspender o processo e suspender os prazos prescricionais, o que quer dizer que a prescrição está suspensa, né? Não está correndo a prescrição contra ele, não. Se daqui 20 anos ele aparecer e a justiça quiser ir atrás dele, vai atrás dele. O ponto que eu queria chamar, isso vocês talvez já tenham visto no ano passado, nas aulas passadas. O ponto que eu queria chamar a atenção, com o caso concreto que eu trouxe aqui para vocês, é o que diz o artigo 366 sobre que, mesmo suspenso o processo, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. E, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Porque se por qualquer razão o Ministério Público convenceu o juiz de que o réu oferece algum tipo de perigo aí, ele pode decretar a prisão preventiva também, tá? A pedido do Ministério Público ou do delegado, sempre. Não pode ser da cabeça do juiz mais, né? Que a gente já estudou isso. Um caso concreto que eu vou botar para vocês lerem depois, desculpa, não deu tempo de eu botar antes. Deixa eu abrir aqui. É uma HC que trata justamente de uma situação onde foi determinada a produção de prova antecipada, em virtude da suspensão do processo. Nesse caso, contudo, o Supremo decidiu que essa suspensão não deveria ter, essa produção antecipada de provas não deveria ter sido feita. E a gente já vai ver por quê. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês o relatório rapidinho. É curta a decisão, 9 páginas e eu vou pular o lenga-lenga. Trata-se de recurso em habeas corpus, impetrado contra Alexandre Hungria da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Falando um pouquinho de processo aqui com vocês, a gente já estudou nas primeiras aulas que o habeas corpus ele serve como ação e como recurso. Mas, via de regra, o recurso devido de uma decisão denegatória de habeas corpus é o chamado recurso ordinário. Então, se eu entro com habeas corpus, digamos, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que é o caso aqui, e depois disso eu tive uma decisão negativa e eu quero ir para o Supremo, eu deveria entrar com recurso ordinário. É um recurso que está na Constituição Federal, tá, gente? Esse recurso, ele serve para mandado de segurança, habeas data e habeas corpus e mandado de injunção. Esses 4 tipos de ação, da decisão que nega ou que dá, né, concede, o recurso cabível é o recurso ordinário. No caso do habeas corpus, há uma exceção, porque o Supremo ele entende que o habeas corpus sempre pode. Então, nesse caso concreto que eu passei para vocês, é um habeas corpus de uma decisão de habeas corpus. É um habeas corpus de habeas corpus, tá? Mas o Supremo, muitas vezes, ele julga falando assim, não deveria ter sido habeas corpus, deveria ter sido recurso ordinário. Porém, como o habeas corpus é uma peça que serve para coringa no processo penal, o Supremo aceita. Mas o recurso correto aqui é o recurso ordinário, tá, gente? Só a questão processual para falar para vocês. Vou falar do caso agora concreto. Extrai-se dos atos que, por fato ocorrido em 4/4/2015, o recorrente foi denunciado pela suposta prática de delito de homicídio qualificado. Uma vez que se encontra em local incerto e não sabido, o magistrado determinou a citação por edital, aquilo que eu falei para vocês, e suspensão do processo e do prazo prescricional na forma do 366. Além disso, determinou a produção antecipada de provas. Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária que foi denegada pelo Tribunal ACO. O Tribunal ACO é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá? O Tribunal A de quem é o Tribunal para onde você está recorrendo. O Tribunal ACO é o Tribunal recorrido. O Tribunal ACO manteve a produção antecipada de prova. No presente recurso no Supremo, a defesa alega que o deferimento da produção antecipada de provas foi determinado ao arrepio das previsões legais e constitucionais, sobretudo carecendo tal determinação da devida fundamentação. Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas. Esse é o relatório.
vou falar o que o juiz decidiu aqui, que é essa parte interessante. No presente recurso, visa a defesa, em síntese, anular a decisão que autorizou a produção antecipada de provas por considerá-la carente de fundamentação e contrário ao enunciado 455 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. O enunciado, a súmula 455 do STJ fala o seguinte: a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366, deve ser concretamente fundamentada e não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Muitos juízos estavam tocando o processo, mesmo com a suspensão, e fazendo produção de prova, sem fundamentar qual era a urgência de produzir aquela prova com o réu desaparecido. E essa demonstração dessa urgência tem que ser no caso concreto, não pode ser só pelo tempo. Nesse caso que eu dei para vocês, que vocês vão ler depois, o que o Ministério Público alega é que, o que o juiz entendeu é que se demorar muito para fazer a colheita de prova de testemunha, as pessoas vão esquecer o que aconteceu. Esse foi o argumento que o juiz entendeu. Eu vou fazer uma antecipação de colheita de prova testemunhal, vou interrogar as testemunhas, mesmo sem o réu estar presente para ouvir e contestar o que a testemunha está falando, eu vou fazer essa coleta de provas, porque as pessoas podem esquecer do que aconteceu, do fato concreto. Esse é o argumento do Ministério Público que o juiz acatou. Mas o Supremo não acatou. O Supremo entendeu que, e o STJ também nessa súmula, que o mero passar do tempo não é justificativa para você fazer a produção antecipada de provas. Tem que ser alguma coisa do tipo, a prova vai ser destruída, a pessoa está doente, a testemunha está doente, vai morrer daqui 6 meses, está com câncer, sei lá, precisa tomar o testemunho dela, porque senão ela vai morrer. Você tem uns documentos que vão perder efetividade se você não coletar esses documentos agora. Algo do tipo, você tem que justificar. Se você não justifica, não é possível fazer essa coleta antecipada de provas, tá? Esse era o caso interessante que eu queria trazer para vocês. Mas a dinâmica, de modo geral, é essa. Quando você tem a citação por edital, que acontece quando você não encontra o réu e você não tem indícios para dizer que esse réu está tentando fugir, você não pode tocar o processo sem o réu. Você tem que fazer a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional por consequência baseado no artigo 366 do Código de Processo Penal. Quando o juiz entende que o réu propositalmente está se esvaindo da justiça, ele pode realizar a citação por hora certa, nomear defensor dativo e tocar o processo com o defensor técnico lá. Isso para falar da citação. E depois da citação, se o réu está citado nos autos e numa audiência de instrução e julgamento, o réu não aparece. Ele não aparece para o depoimento pessoal dele, ele não vai na audiência para ouvir as testemunhas falando, mas ele está citado nos autos. Isso gera revelia? Também não. E aí o princípio da verdade real dos fatos é o que pauta a ideia de que você... Não importa se o réu não... E o princípio de que o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, se o réu não quer dar o depoimento pessoal dele, se ele não quiser nem ir na audiência, ele não vai. No processo civil, se a pessoa não aparece na audiência, pode gerar revelia, pode gerar tudo que está sendo alegado contra ele ser tomado como verdade. No processo penal, não. E é necessário ter uma defesa técnica. É necessário ter um advogado presente. Se o réu não constitui advogado nos autos, o juiz vai e aponta um advogado da Defensoria Pública ou um advogado ativo. Inclusive, a gente que é advogado, se a gente está andando pelo fórum lá patetando, o juiz pode pegar a gente pelo braço e falar: você vai defender essa pessoa aqui agora. Entra aqui. Tá no Estatuto da OAB e tudo. Que se o juiz chamar a gente para fazer a defesa técnica na hora, você tem que ir. Por muito tempo em São Paulo, quando não tinha defensoria, inclusive os advogados que atuavam na defesa dos réus na área criminal eram chamados advogados dativos, indicados pela própria OAB. A OAB que mandava o advogado lá para fazer a defesa técnica e pagava um valor para o advogado fazer isso também. O Estado repassava esse valor. Agora tem a defensoria pública lá, não tem mais isso. É o defensor público que tem que ir. Aqui em Macapá, quando a defensoria não era os concursados, que são agora, tinha um escritório da defensoria dentro do fórum central. E aí, quando tinha um caso lá, um criminal acontecendo e não tinha advogado, o juiz ligava lá para baixo, mandava: sobe um defensor aqui que tem um criminoso aqui que está sendo acusado para fazer a defesa técnica dele. A defensoria nova, os concursados, eles não gostaram disso não, porque acontecia muito atropelo.
Imagina, o advogado chega lá para defender o cara, primeira vez que ele tá vendo o cara é na audiência de instrução já, não sabe o nome dele, não sabe o que aconteceu, não tem testemunha rolada, não tem porra nenhuma, e já chega para defender o cara, e isso causava cerceamento de defesa e tal. Aí a primeira coisa que a nova defensoria fez foi tirar. Fala. Travou pra mim, eu não tô conseguindo ouvir mais. Oi, Ana, não tá me ouvindo, não? Eu não consigo mais ouvir, porque travou. Tá, vai estar. O que eu não entendi aqui, Lincoln, Ah. é assim, o que eu tô entendendo é que se o réu não consegue ser citado nem por edital, não é encontrado, vai se suspender o prazo prescricional e o processo. Isso. Só que para mim falhou na hora que você estava falando sobre aquele habeas corpus. Tá. Eu vou resumir. Foi feita uma prisão? Não. Para alguém que estava preso? Não. O cara estava desaparecido. O ponto do habeas corpus era: o juiz determinou a produção antecipada de provas sob o argumento de que as testemunhas iam esquecer o que aconteceu se elas não fossem ouvidas logo. E isso foi feito. Mas o juiz está parado, né? Ele pode fazer isso. Ele pode, no entendimento. Esse foi o entendimento dele. O entendimento do Supremo foi diferente. O entendimento do Supremo foi que, e o entendimento do STJ também, foi que o mero decurso de tempo não justifica a produção antecipada de prova. Que você precisa mostrar que aquela prova vai ser destruída se você não fizer essa produção antecipada. E, enfim, foi contrário ao que o juiz entendeu. O ponto é... Professor? Fala. Essa produção antecipada é como se o processo estivesse rolando, né, no caso. Porque as testemunhas vão ser ouvidas. Só que o prazo está suspenso, o prazo prescricional, só vai estar rolando a produção daquela prova, mais nada. Só as provas. Só as provas que o juiz determinar urgentes. E ele precisa justificar essa urgência. Não pode ser, porque está demorando muito, eu vou fazer a oitiva de testemunha aqui. Tem que ser uma justificação. Eu não ouvi, Lincoln, falhou na hora que você estava explicando o habeas corpus. O que houve, afinal? O cara entrou com o habeas corpus não querendo que fosse feito as provas antecipadas. Isso. Entrou com o habeas corpus e o tribunal aceitou isso. Isso. E além disso que... Isso aí, porque acontece muito também do criminoso ou do advogado ter algum tipo de relacionamento com algum desembargador, porque isso aí tinha que ser de parte do juiz, né? Não tinha que pedir para o juiz revogar ou não aceitar. Não, o juiz... Não é se a pessoa for presa. Não, deixa eu falar. Além do pedido de urgência de prova, você tinha também mandado de prisão preventiva contra Então ele queria que fosse revogada a prisão preventiva. Mas o ponto importante do HC é a ligação com a prisão, com a produção antecipada de provas, porque a prisão preventiva foi decretada com base no testemunho que foi colhido. Ou a testemunha que embasou o pedido de prisão preventiva. Então ele queria anular esse testemunho, essa prova testemunhal, para consequentemente conseguir a revogação da prisão preventiva, que estava baseada na prova. Jogada de advogado muito bom fazendo isso, para atrasar o processo. A questão é que o Supremo entendeu que, de fato, o juiz estava correndo com o processo sem a presença do réu ali, sob a justificativa, e tem um argumento aí que tem isso também, né? Porque o que o artigo 366 do CPP fala é que você tem que produzir a prova antecipada só se for uma coisa urgente, e não era urgente aquela prova. Não tinha por que produzir antecipadamente. Eu vou botar o texto para vocês lerem também, do material que eu estava lendo. A obrigação do réu no processo penal não é igual à obrigação do réu no processo civil e não é igual à obrigação do autor no processo penal. A ideia é que o Estado é que se vire para achar o bandido. Se o Estado não acha o bandido não tem obrigação nenhuma de aparecer para cumprir os atos processuais. Ele não tem obrigação nenhuma de produzir prova contra si mesmo, porque está na Constituição que ele não tem que fazer isso. Ele não tem obrigação de ir no depoimento pessoal dele. E isso não gera revelia contra ele. Esse é o ponto. Se ele, eu fui intimado para dar depoimento pessoal, o réu nem foi. Não apareceu, não deu depoimento. Isso não gera revelia contra ele. Diferente do processo civil, onde gera. Porque no processo civil você tem a obrigação de estar presente nos atos processuais e compactuar para o fim do processo. O estratégico do advogado é se chegar um réu ou uma pessoa que está sendo acusada, para ele fala, some, deixa que eu me viro. De novo, não produz revelia, mas para efeito do convencimento do juiz,
É complicado se o cara não aparece para falar nada. Se é um crime que vai a júri, como esse caso aqui, que é homicídio qualificado, se o réu nem aparece para dizer, para justificar, para argumentar, se ele dá o perdido, isso fica muito feio. Não produz efeitos processuais imediatos. Mas para efeito da convicção do julgador, seja o júri, seja o juiz singular, pesa o fato do cara não aparecer lá para dar a justificativa dele, sabe? Então, tem tudo isso em mente. Depende do caso concreto. Às vezes a estratégia é que o cara assuma mesmo. Às vezes a estratégia é melhor ele vir e dar o depoimento dele e dar o lado dele da história lá para não ficar muito feio contra ele o negócio. Mas o ponto é não produz efeitos imediatos se ele foi um réu primário, por exemplo, né? Aí e tem prova contra ele que ele matou, aí você aconselha ele a se entregar, a confessar, porque aí vai ser atenuante, né? Ou se de fato ele tem como argumentar de que ele matou em legítima defesa, de que qualquer coisa do gênero. O problema é o que acontece muito no Brasil afora, que quem vai se acusar de crime dessas coisas é pobre. E pobre é bicho enrolado. A gente sabe que a gente é pobre também, não tanto quanto às vezes essa galera, mas também. Então pobre se muda, pobre não tem endereço certo, pobre mora no alagado, e o oficial de justiça não acha ele, a polícia não acha, e aí por preguiça o Estado pode tratorar, acontece muito, a polícia pode tratorar os direitos do acusado e tocar o processo, toda a revelia da pessoa, sem a possibilidade de participação do réu no processo, seja por depoimento pessoal, ele não está nem citado no processo, e o magistrado está produzindo testemunha, está mandando prisão preventiva, e o cara não está nem citado nos autos do processo ainda, foi citação por edital, porque a polícia não achou ele, mas não demonstrou se ele está se escondendo. Simplesmente a polícia não achou. Então, é comum isso do funcionário público que não tem tempo, não tem saco, não tem recurso para ir atrás do bandido. E aí, para efeito de avaliação de desempenho dele lá na delegacia ou do juiz no tribunal dele, tocar o processo por cima do acusado. Como eu estava mencionando para vocês, na situação da defensoria aqui, por exemplo, acontecia muito do juiz, tinha lá uma ação criminal correndo, o juiz ligava para o escritório de defensoria que ficava dentro do fórum, quando os defensores eram todos nomeados pelo governador e recebiam pouco, e eram nomeados pelo governador, então eles podiam ser demitidos a qualquer momento. O juiz ligava e falava, manda um defensor aqui porque está tendo um processo aqui correndo, e o réu não apareceu e a gente vai julgar agora. O defensor chegava com 15 minutos para ler os autos do processo e ter que se manifestar para defender o cara. A defesa técnica era uma porcaria, né? Então, esse é o cuidado que o Supremo está atentando quando ele deu esse habeas corpus aí. A sensação que eu tenho com a decisão, tá? É que essa produção de prova urgente foi feita à revelia do réu, foi feita a trancos e barrancos, sem justificativa, porque essa justificativa de que a testemunha vai esquecer se não for interrogada logo na hora, isso aí não... Né? Se eu vi o cara dar um tiro no outro, eu não vou esquecer pro resto da minha vida. É desculpa de juiz e promotor que quer mandar prender logo o cara e tocar o processo. Às vezes não é nem esquecer, né? Mudar os fatos, porque... Sim, mas isso... 10 anos, a pessoa conta de uma maneira naquele momento... Prova testemunhal, se ela for tomada hoje, se ela for tomada daqui 10 anos, ela nunca é muito... Você não pode só escutar uma testemunha e acreditar em tudo que ela diz. Não importa se é hoje ou se é daqui 10 anos. Não vai mudar esse perigo dela esquecer, principalmente se é uma coisa que envolve crime. As pessoas não esquecem. Se a testemunha... Você não esquece que tinha uma briga do casal que faz 2 anos que está se batendo em casa, o vizinho sabe que escuta, toda hora está na delegacia. A pessoa lembra. Você pode daqui 30, 40 anos perguntar pro velho e vai falar, aquele casal eu lembro. Vivia gato e rato em casa se batendo toda semana. Então, essa justificativa é fraca, foi o que o Supremo entendeu, percebe? Por que eu estou tomando a posição aqui da defesa? Porque eu tô tomando a posição do Supremo do acordo. Eu não sei lá, se eu sou Ministério Público eu vou querer prender o cara mesmo. Mas o interessante de tomar a posição da defesa, quando a gente está estudando processo penal, é que a posição da defesa é sempre mais complicada, é sempre mais difícil de entender, é sempre mais difícil de argumentar. Então, quando você entende o raciocínio do argumento da defesa, por mais que seja pela acusação, você aprende muito mais o processo penal e o direito penal como um todo. Porque é muito mais difícil a defesa no processo penal e no direito penal do que a acusação. Acusar é fácil, você tem a materialidade do crime e indício de autoria, taca o barco. Agora, argumento da defesa processual, isso que a colega falou,
manobra de advogado matreiro e tal. Pra gente que está estudando, é legal de estudar assim, porque é mais difícil de entender, e aí você aprende melhor, você grava melhor o debate. Então, tudo isso para falar dessa dificuldade da revelia no processo, de você tocar o processo criminal, a revelia do réu que não está presente naquele momento. A princípio, não existe revelia. Óbvio que não fica bem se o réu está citado no processo, ele não aparece para dar o depoimento pessoal dele, isso vai pesar contra ele, mas não gera revelia automaticamente. A questão de se o réu é citado por edital, porque ele não foi encontrado, é complicado você tocar o processo, a revelia desse réu, por cima dele. E aí você fala, porque o cara está se escondendo. Não sei se o cara está se escondendo. Às vezes foi policial preguiçoso, foi delegado preguiçoso, foi promotor preguiçoso que não foi atrás do réu direito. E é comum isso no processo penal brasileiro, particularmente no crime que envolve pobre. Porque pobre é bicho lascado. Você tem que achar o cara mora no interior de não sei aonde, ninguém sabe onde ele mora direito. E não é porque ele está se escondendo, não. É porque... E, de novo, no processo penal, indúbio pro réu. Outro ponto importante que eu queria mencionar para vocês da aula de hoje essa citação inicial ela é obrigatória. Seja edital, seja pessoal, tem que ter a citação. Depois disso, não. Todos os atos posteriores são intimação do advogado, que nem é no processo civil. Você intimou o advogado, dá-se por citado o réu também. Com exceção, no caso do processo penal, no caso específico do processo penal, tá? Da decisão condenatória, da sentença, na primeira instância. Por quê? Porque é a sentença que vai abrir o prazo para recurso. Então, da decisão da sentença, tem súmula do STJ e do STF que determina que essa decisão tem que ter intimação pessoal do réu. Ele tem que ser intimado pessoalmente para ele comparecer na prisão, para ele ir preso. Ele tem que saber que ele tem que ir preso, entendeu? Seja porque a polícia pegou ele, seja porque ele foi avisado de alguma maneira pelo advogado e tal. E isso é necessário para abrir prazo processual de recurso. O que isso quer dizer? Se eu não intimo pessoalmente o réu da sentença condenatória, não está correndo prazo prescricional contra ele, não, de recurso, a efeito de recurso de apelação. Tá? Importante só atentar para isso. Então, os dois atos que precisa ter a intimação pessoal do réu, que é importante para efeitos processuais, é a citação inicial. E se você não consegue citar o réu, você não pode tocar o processo, a não ser que você demonstre que ele está se escondendo, e aí você pode nomear um advogado ativo, e o advogado ativo faz a defesa técnica. No caso de a citação por edital, você não pode tocar o processo, você cita por edital, mas você suspende o processo e o prazo prescricional por conseguinte. E a outra situação é a sentença condenatória em primeira instância, que é por entendimento do STF, eu vou botar para vocês também o acórdão online, para vocês olharem depois, é o HC 127.900 do STF. É necessária a intimação pessoal do réu de que ele foi condenado para efeito de prazo prescricional. Até porque se você condenou o cara, você precisa achar ele para prender ele, né? Para efeito de contagem de prazo para você entrar com a apelação, que é de 15 dias, se não me engano, o prazo para apelar. Isso na primeira instância, tá? Na segunda instância, não. Se o tribunal revalidou a decisão da primeira instância, você não precisa esperar a intimação do réu para correr o prazo de recurso extraordinário para o STF ou recurso especial para o STJ. Pegaram isso? Eu vou botar as lições para vocês lerem, para dar uma estudada, tá? Eu achei que ia ser curta, mas já são 10 para as 10 aqui, vocês perderam a novela, né? Pronto, senhores. Eu vou botar umas coisinhas para vocês lerem e a gente continua na próxima aula. Saudade de vocês. Beijo a todos. Tchau. Poxa, cortou assim, sem... Perguntas. Vai sair saindo assim, agora eu tava gostando da aula. Eu tô com a dor de ouvido horrível. Deus te abençoe. Mas você tá bem? Você tá com dúvidas? Pergunta aí. Tô vendo aqui. Não, graças a Deus, ficou bem claro. Lucas, só falar pro Lucas. Lucas, você tá aí ainda? Agora que eu vi tua pergunta.
Olha quem apareceu! Matheus! Por causa do coronavírus, o Matheus foi exportado de lá. Peraí, para tudo que o Matheus tá na aula agora. Peraí que... Eu sempre tô na aula, professor. Eu não sabia que tu tava nessa, eu não sabia que tu tava nessa turma, Matheus. Eu sou dessa turma, tu não lembra? Não, porra, tu tava na gringa quando começou a quarentena, não sabia, não te vi na aula. Mas eu tô acompanhando as outras direitinho, viu? Tá. Eu botei no YouTube as outras aulas. Tu entrou no meu canal do YouTube? Ainda não, mas eu vou entrar. Acha lá que tá todas as aulas que eu já dei, desse e de outros temas. Tem os salas virtuais, pergunta pros teus colegas os salas virtuais no Google, onde tem um material de leitura lá também. E o Lucas está me perguntando por que não pode ser nomeado defensor dativo na citação por edital. Porque o CPP fala que tem que suspender o processo na citação por edital. Tá? Está escrito no artigo 366. Se citou por edital e o cara não apareceu, porque pode ser que ele apareça na citação por edital, sei lá. Vai que ele lê o Diário Oficial, todo dia ele acorda de manhã, em vez dele comprar a Gazeta, o Jornal do Dia, ou sei lá o que, ele vai comprar o Diário Oficial e lê o Diário Oficial todinho. Pode ser uma pessoa dessa, né? Não sei. Aí ele aparece para se defender. Se ele foi citado por edital e ele não aparece, o artigo 366 do CPP fala que tem que ser suspenso o processo e suspenso... Tem que suspender tudo. Acha o cara primeiro. Essa é a ideia. Tem que achar o cara primeiro para tocar o processo. Tocar o processo sem o réu estar citado nos autos é complicado no processo penal, porque você está cerceando o direito de defesa do cara. De novo, no processo penal, o réu não tem obrigação de ficar produzindo prova contra si mesmo. Diferente do processo civil, onde você tem que participar ativamente dos atos processuais, mesmo você sendo acusado. No penal, não. Não sou obrigado a ajudar o Estado a me prender, não, tá, gente? No processo penal. E aí, por hoje é só. Essa aula de hoje, eu não sei se ela vai subir, eu acho que ela vai, porque... Depois eu converso com vocês, mas eu acho que vai estar gravada lá no sistema de vocês da Estácio, da Unip, as aulas estão sendo gravadas lá. Mas eu tô gravando aqui também, eu vou botar no YouTube. O professor fala com o professor Mauri que ele sabe como pegar essas aulas para compartilhar. Tá bom. Beijo a todos, estou com saudade. Tchau. Tá indo, tchau, tchau.